você que nos acompanha nas plataformas do UOL e da Folha de São Paulo. Seguimos hoje a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu sou Silvia Ribeiro, editora do UOL no Rio, e para essa entrevista tenho a companhia de Kátia Seabra, repórter da Folha de São Paulo. Hoje a entrevistada é Marta Rocha, candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT. Marta Rocha foi chefe da Polícia Civil do Rio entre 2011 e 2014. Hoje exerce seu segundo mandato como deputada do Estado. A sabatina terá 45 minutos e será interrompida assim que atingir esse tempo. Os 45 minutos serão cronometrados a partir da minha primeira pergunta para garantir que todos os candidatos tenham o mesmo espaço na sabatina. Candidata Marta Rocha, a milícia é hoje considerada o principal problema de segurança pública do Rio, né? Esses grupos criminosos já controlam 57% da área da cidade, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Entre 2004 e 2014, a milícia teve uma expansão significativa aqui na capital, né? Passou a controlar de 6 para 148 favelas, de acordo com números da Secretaria de Segurança. O que se observa hoje é que os esforços da polícia, e à época a senhora integrava a cúpula da segurança do Rio de Janeiro, não frearam o avanço da milícia, né? Esses esforços. Onde que a polícia falhou? O que poderia ter sido feito e não foi? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar podendo expor o nosso pensamento sobre a cidade do Rio de Janeiro e respondendo a tua pergunta de uma forma muito objetiva, eu queria te dizer que deixei a Polícia Civil com mais de uma dezena de ameaças de morte. Como delegada, como deputada, continuo recebendo ameaças de morte. Na nossa gestão, nós atuamos, sim, e nos dedicamos muito, sim, à questão da milícia. Se você for olhar os nossos dados, você vai verificar isso. Por outro lado, eu só quero fazer um destaque, é que, durante a gestão do secretário José Mariano Beltrame, a Delegacia de Repressão, a DRACO, aos crimes e às organizações criminosas, elas não estava subordinada à Polícia Civil. Essa delegacia estava subordinada diretamente à Secretaria de Segurança, da mesma forma que a Subsecretaria de Inteligência não estava subordinada à Polícia Civil, e sim à Secretaria de Segurança. Mas trabalhei muito. Na nossa gestão, trabalhamos muito, e acho que o resultado disso é você consultar o número de ameaças de morte que eu tenho, todas vinculadas à milícia. Como delegada titular da 28ª DP em Campinho, eu iniciei uma investigação que apontava, inclusive, a participação de um vereador eleito. Então, o enfrentamento da milícia sempre foi um compromisso meu enquanto policial, e será também um compromisso meu enquanto prefeita, se assim decidir o Carioca. Porque candidata, não havia uma integração... Eu queria fazer uma pergunta seguinte, porque 5 meses antes da senhora aceitar o convite para assumir a chefia da polícia do governo Sérgio Cabral, o Fernando Gabeira ele exibiu um vídeo, que é de 2007, que o governador aparecia confraternizando com 2 políticos, inclusive um vereador, que eu imagino que a senhora esteja falando dele, que foi denunciado como chefe da milícia na Zona Oeste. A senhora levou isso em conta quando aceitou o convite do Sérgio Cabral para assumir esse cargo? Eu sei que é um cargo que é subordinado à Secretaria de Segurança, mas quem assinou o seu decreto de nomeação foi o Sérgio Cabral Filho, né? Quando eu fui convidada para ser chefe da Polícia Civil, eu tinha 28 anos na Polícia Civil. Eu era e sou, né, uma funcionária de carreira da Polícia Civil. Desses 28 anos, 21 anos como delegada de polícia. Eu tinha ocupado todos os cargos de relevância, com exceção do cargo de chefe da Polícia Civil. Eu fui sabatinada pelo secretário José Mariano Beltrame, eu e outros delegados, antes dele escolher e indicar quem seria o chefe da Polícia Civil. Eu trabalhei muito e quero registrar que, no período que eu estive na Polícia Civil,
nós enfrentamos a milícia, o tráfico, nós fizemos uma atuação muito firme no enfrentamento do jogo do bicho, nós reestruturamos a Polícia Civil, fizemos 6 concursos públicos, fortalecemos as delegacias de homicídio, fizemos protocolos de atendimento para medir a eficiência das atividades desenvolvidas pela Polícia Civil, criei um protocolo para os casos denominados de autorresistência, que na minha administração se foi designado como homicídio provocado por intervenção policial. Então, quando eu aceitei o convite do secretário e a minha indicação não passou pelo ex-governador Sérgio Cabral, eu aceitei porque era uma funcionária de carreira que tinha ocupado inúmeros cargos por mérito e tenho muita tranquilidade do trabalho que eu desenvolvi à frente da Polícia Civil. Mas tudo bem, a senhora não foi convidada pelo governador, mas a senhora futuramente, em 2014, a senhora compôs a chapa que era apoiada por ele para a eleição do Pezão. A senhora era do PSD, né? E o partido participou dessa chapa e tal. Então, a senhora não tem nenhuma avaliação crítica em relação ao governo passado do Sérgio Cabral Filho. Bom, eu não disse isso e também não pode ser depreendido das palavras que eu disse a afirmação que você faz. Eu volto a dizer que trabalhei. Como deputada, eu não aprovei as contas do governador Pezão. Como deputada, eu não apoiei a majoração da alíquota da Previdência dos servidores públicos. Como deputada, eu votei pela manutenção da prisão dos deputados da Operação Cadeia Velha, que inclusive tinha como integrante o presidente da Assembleia Legislativa. Como deputada, eu votei pela manutenção da prisão dos deputados na segunda operação denominada Furna da Onça. Então, eu tenho muita tranquilidade do meu posicionamento como delegada, chefe da Polícia Civil e também como deputada. E você até bem precisa para dizer o seguinte: eu não tenho preocupação com 6 horas da manhã, eu não tenho preocupação com o noticiário, eu não tenho preocupação com o japonês da Federal, porque toda a minha trajetória eu tenho muito orgulho do que eu fiz e do que eu conduzo como deputada estadual. Deputada, a senhora tem sido muito questionada durante a campanha. Você citou alguns votos na atuação parlamentar, mas tem sido muito questionada em relação ao voto no ex-deputado estadual Domingos Brazão para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, em 2015. 2 anos depois, ele foi preso, né, por suspeita de corrupção. O que os críticos da senhora apontam é que, na condição de chefe da Polícia Civil, a senhora teria de ter um pouco mais de domínio da biografia do deputado para direcionar o voto a ele. Porque, na ocasião, ele era citado numa ação de improbidade administrativa e foi acusado pelo Tribunal Regional Eleitoral por compra de votos, por manter centros sociais. A senhora levou em conta essa biografia do Pezão no momento em que fez o voto, votou nele como conselheiro para o Tribunal de Contas, e o fato de ter sido base do Pezão influenciou nesse voto ao Domingos Brazão? Olha, quando aconteceu a eleição para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, essa eleição, essa vaga era destinada à Assembleia Legislativa. E ali haviam 2 candidatos. E eu votei, como você disse, no candidato Brazão. Foi exatamente isso. Naquele momento, não havia nenhuma condenação dele. Ele havia sido citado, mas não havia uma condenação. Naquele momento, eu, olhando os 2 candidatos, entendi que poderia dar o meu voto. Hoje, quero ter a tranquilidade e a humildade de dizer aqui que hoje não daria, mas naquele momento observando que eram 2 candidatos deputados, que haveria apenas uma vaga. Hoje não repetiria esse voto, mas naquele momento não
conduzida o meu voto por nenhum outro interesse, porque quero também deixar claro que não, desde o momento que eu sentei na Assembleia Legislativa, eu tenho o orgulho de não ter nenhum cargo no governo. Eu nunca fiz esse tipo de articulação de ter cargo no governo. Portanto, eu não me preocupo com lista de Detran, com lista de fundação Leão 13. Então, naquele momento, fiz uma avaliação errada. Não faria novamente, mas não o fiz por nenhum outro interesse. Fiz por uma avaliação errada, tão somente isso. Deputada, valendo-se do trauma do Witzel, no caso do Witzel, né? Adversários da senhora lançam na propaganda, em rede social, dúvidas sobre a sua idoneidade e capacidade de gestão. Eles divulgam, por exemplo, o fato de um seu chefe de gabinete ter sido preso, afastado da polícia por envolvimento com bicho. Uma das peças que usam contra a senhora na propaganda, diz assim: não sabia de nada, não viu nada e agora vai fazer diferente? Questionando isso da senhora. Como que a senhora vai se vacinar dessa estratégia, que é uma tentativa de dizer, ela não viu nada, ela não tem capacidade de gestão, não votem numa desconhecida, numa pessoa cuja experiência não foi comprovada? Olha, eu passei 31 anos na Polícia Civil e a minha primeira luta foi por um banheiro. Eu dormi muitas noites, descansei muitas noites durante um plantão, encostada numa cadeira ou estendendo um colchonete em cima de uma mesa. Eu cresci, enquanto profissional, numa instituição masculina e que, quando eu cheguei em 83, machista. Não será um candidato que sequer tenha coragem de exibir a sua foto, que faz um artifício eleitoral para não ter a possibilidade de identificar que é a sua campanha que está fazendo isso, que vai me intimidar ou vai me aborrecer, porque eu também não sou feita de açúcar. Para esses candidatos, a resposta melhor foi a declaração do ex-chefe da Polícia Civil, Hélio Luz, deputado estadual, que fez isso por um gesto de nobreza, porque ele fala, assim, que eu sou vítima de misoginia, sim, como eu fui na polícia e estou vendo agora. Agora, todas essas propagandas, todos esses fake news, nós estamos buscando na justiça e já ganhamos o direito de resposta. Então, eu penso que seria muito bacana que o candidato que tem coragem, né, de fazer fake news, mostrar a sua cara, mostrar. Agora, que experiência é essa que faz uma pessoa gastar mais de 40 milhões para construir uma ciclovia que matou 2 pessoas? Um gari e um engenheiro? Essa experiência eu não quero ter, não. Que experiência é essa que faz um prefeito contratar um guardião que ganha mais do que um médico, que um professor? Essa experiência eu também não quero ter, não. Então, eu tenho muita tranquilidade. Tenho tranquilidade porque eu não sou covarde como essas pessoas. Se eles estão testando a minha coragem, fiquem à vontade. Fiquem à vontade para exibir o que desejarem, porque eu conheço a minha história e, apesar de tudo isso, né, vamos aguardar aí as pesquisas. A senhora tem coragem de botar o nome aos bois? Quem que a senhora acha que está jogando pesado contra a senhora, está jogando sujo? Uma das campanhas foi feita pelo Eduardo Paes. Nós ganhamos uma ação e retiramos do ar um perfil que apoiava declaradamente ele. Nós tiramos mais de uma dezena de perfis falsos do Twitter. Então, a próxima coisa que eles vão dizer o quê? É que eu tenho 1,52 m? É porque eu não sou simpática? É porque eu sou filha de imigrante dono de português? Perdão, filha de imigrante português dono de padaria? Então, é isso. Agora, eles estão exercendo... Candidata, a senhora tem se apresentado como uma terceira via, né? Como uma alternativa, até você fala, né, ao ex e o atual, ou seja, Eduardo Paes
e Marcelo Crivella, mas o PDT apoiou Paes nas eleições anteriores, né? Como convencer o eleitor de que, de fato, a senhora é uma alternativa? O PDT errou nesses apoios? Olha, na última eleição, o PDT não apoiou ninguém para governo do Estado. Vamos primeiro nesse sentido. Nas outras eleições, sim, o PDT apoiou naquela conjuntura a candidatura de Eduardo Paes, mas existe vida além de Eduardo Paes. E hoje eu tenho autoridade para dizer que esse filme não vale a pena ver de novo. Então, o fato de, numa conjuntura eleitoral, num determinado momento, o fato do PDT ter apoiado a candidatura de Eduardo Paes, não quer dizer que a gente tem que ficar refém e que ele é um candidato melhor do que eu. Não quer dizer nada disso. A política ela tem que ser vista naquele recorte daquele espaço temporal. Naquele momento, o PDT apoiou. Agora, o PDT tem uma candidatura e, apesar das inúmeras, né, notícias de que eu seria uma ótima vice, desde o primeiro momento, o PDT afirmava que teria uma candidatura própria e sinalizava que essa candidatura própria seria Marta Rocha. Deputada, eu queria levar, porque a gente está falando, a senhora está falando sobre Eduardo Paes, mas agora também grupos de apoiadores do Crivella e também na propaganda, eles estão levando a rede social e a propaganda mesmo um trecho da delação do operador político do Sérgio Cabral, em que ele diz que a senhora recebeu R$300 mil de Caixa 2 em 2014. E eles é que lançam essa pergunta, se a senhora não fez nada na época, por que vai fazer diferente agora? Eu queria saber, a senhora está na mira do Crivella, o que a senhora responde a isso também? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a delação que você citou, ela se refere a uma campanha de 2014, ela é citada em julho de 2018 e até hoje não se tem notícia de absolutamente nada, a ser uma citação leviana e mentirosa. Eu não sou citada em nenhuma delação de construtora, nessas não tenho apelido nenhum, absolutamente. Meu nome é Marta Rocha. Se me perguntarem se o meu nome é homenagem a mim, se eu digo que ela é eterna, eu só sou a delegada, mas não é em homenagem a ela. Adoraria que fosse, mas não é. Então, meu nome é Marta Rocha. Então, se o Crivella está voltando, seu olhar para mim, se o Eduardo Paes está voltando, seu olhar para mim, me parece que aí eu acho que é um pouco de ter bom senso. Não precisa ser analítico político para entender que a nossa campanha está crescendo e que a nossa campanha pode inviabilizar o segundo turno para um determinado candidato e que, segundo a pesquisa do Estadão, no segundo turno, com outro candidato, eu ganho. Então, não precisa ser analista político para entender o que está acontecendo. Então, vão continuar com fake news, vão continuar com todas essas questões por um único motivo, porque a nossa campanha está crescendo. E eu só posso dizer isso, tá? Eu só posso dizer em razão do que eu recebo nas ruas. Eu até gostaria que as pessoas acompanhassem a nossa campanha. Eu sou muito bem tratada, eu sou muito querida na rua. Isso não quer dizer que todo mundo diz para mim que vai votar em mim. Claro que não, mas eu não sou hostilizada, as pessoas me respeitam, as pessoas torcem por mim. Mesmo aqueles que têm um outro candidato dizem, olha, se eu não tivesse esse candidato, eu votaria na senhora. Então, esse movimento... Só um minutinho, por favor. Esse movimento, já vou concluir, esse movimento do ex-prefeito, do atual prefeito, é porque, pelos motivos que eu já expus, eu desagrado ao resultado da campanha deles, pontualmente. Eles se querem... A gente está falando de... Pesquisa do Estadão. Eu falei a pesquisa errada, tá? É Datafolha, desculpa.
Não tem problema, não. Eu só queria perguntar o seguinte, para a senhora, como é que a senhora reage a essa tentativa de desconstrução da sua imagem? A senhora está dizendo que estão tentando desconstruir a sua imagem porque a senhora é uma ameaça aos dois candidatos que hoje lideram a pesquisa, né? A senhora, como é que a senhora reage a isso, responde a isso? O que a senhora tem que dizer ao Crivella? Qual é a sua resposta a ele, que hoje ataca a senhora e o Eduardo Paes? Olha, o que eu tenho que dizer para eles é o que eu digo para mim mesmo todos os dias que eu acordo. Eu sei o que eu fiz no meu passado, eu sei o que eu construo no meu presente e sei qual será o meu futuro. E o meu futuro, ao contrário de muitas pessoas, não é ter medo de absolutamente nada. Então, se eles estão achando que com isso eles vão me tirar do meu foco, que é caminhar até 15 de novembro, se eles estão achando que vão me desestabilizar, se eles estão achando que vão angariar os votos que a gente conquistou aqui para eles, não é isso que as ruas estão me mostrando. Nas ruas, várias pessoas, mulheres e homens, me dizem assim: delegada, estão fazendo isso porque a senhora é uma ameaça. Então, eles é que têm, sabe? Se eles querem passar a sua trajetória política como alguém, tá, que utiliza de fake news para tentar conquistar votos, é problema deles. Para mim, nada disso me desestabiliza por um único motivo. Eu tenho muito orgulho do nome que eu carrego, tenho muito orgulho da origem que eu tenho. Eu sou filha de imigrante português, dono de padaria, suburbana com muito orgulho, sou fruto da escola pública, é para o meu passado, para o meu pai que já está no céu e para minha mãe de 90 anos que eu tenho que olhar e tenho muita tranquilidade. Agora, o que o ex-prefeito vai fazer, o que o atual prefeito vai fazer, eu, se fosse coordenador da campanha, iria sugerir que eles apresentassem suas propostas e não dessem, né, tanta bandeira, não sei se esse termo é bem conhecido aí em São Paulo, mas não dessem tanta bandeira que Marta Rocha está incomodando tanto. Candidata, você citou a Datafolha que mostra a senhora com vantagem numérica sobre o Paes no segundo turno, né? E o jornal Globo publicou nesta quinta-feira uma reportagem que diz que Lula e Ciro selaram as pazes. Ciro Gomes, principal liderança do PDT, do seu partido. Isso abre caminho para uma aliança entre o PDT e o PT num possível segundo turno aqui no Rio? Em primeiro lugar, eu não estou nacionalizando a campanha. O que eu estou é caminhando com o foco em 15 de novembro. Em outras cidades, o PDT e o PT não se juntaram na campanha, não se juntaram no Rio. Em São Paulo, o PDT dá o vice do PSB, lá em Recife estão separados, em Fortaleza estão separados, cada um com candidatura própria. Eu tenho um profundo respeito pela Benedita da Silva, pelo que ela representa, mas não estou discutindo segundo turno, porque eu vivo um dia de cada vez. E, nesse momento, a única coisa que me interessa é caminhar focada na minha campanha para chegar ao segundo turno. Então, não estou discutindo nenhum tipo de antecipação de apoio, porque, primeiro, a gente tem que estar no segundo turno. A revelação... Por que o Ciro ainda não apareceu na propaganda da senhora? Desculpa, eu queria falar a revelação desse encontro dos dois, desculpa, Silvio, a revelação desse encontro entre o Lula e o Ciro Gomes, isso, nesse momento, esse encontro foi em setembro, mas a revelação dele hoje, a senhora acha que atrapalha mais a sua candidatura ou ajuda? Saber que o Lula pode estar no seu palanque no segundo turno, ajuda a senhora ou atrapalha? Olha, eu não faço essa análise, porque essa não é a campanha de Lula nem de Ciro Gomes, com todo o respeito que eu tenho por eles. Essa é a campanha de Marta Rocha. E a campanha de Marta Rocha, para prefeita da cidade do Rio de Janeiro, tem um propósito, que é o propósito de apresentar suas propostas para a cidade do Rio de Janeiro. Nós não estamos antecipando uma questão nacional.
O cidadão carioca, ele está muito sofrido. Essa cidade foi capital cultural, hoje é capital de escândalo. Essa cidade está abandonada. Essa cidade passa por um momento de desordem. O carioca está envergonhado de como essa cidade está sendo vista. Então, eu não estou antecipando a campanha, eu estou apresentando as propostas para a cidade do Rio de Janeiro. Estou focada na minha campanha e estou focada na caminhada a 15 de novembro. Isso explica, candidata, o motivo do Ciro ainda não ter aparecido na propaganda de TV da senhora? Foi uma decisão pessoal? Não existe nenhuma decisão nesse sentido. As pessoas gostam de construir situações que não foram identificadas na nossa campanha. Nós não estamos nem escondendo, nem apresentando ninguém. Eu tive a oportunidade, inclusive, de, no período pré-eleitoral, fazer vários debates com Ciro. Um dos debates sentou Flávio Dino, Ciro Gomes, Marta Rocha e Carlos Brizola, que é do PCdoB. Fui visitar a experiência de Sobral, que é a cidade que tem o melhor indicador de educação do país. Então, as pessoas, né, querem construir, querem trazer situações que não estão sendo analisadas nesse momento. Então, eu não tenho motivo nenhum para esconder quem quer que seja, não é isso. Nós estamos tratando da cidade do Rio de Janeiro. Mas essa explicação, então. Eu tenho muita tranquilidade de apresentar as nossas propostas do Rio de Janeiro e conhecer as melhores práticas de outras cidades. E tenho capacidade de diálogo. Quem me conhece, quem me vê na Assembleia Legislativa, quando eu, por exemplo, presidi a Comissão Covid, que apurou os desvios de dinheiro público, sabe que nós fizemos ali um movimento suprapartidário, porque o que nos interessava ali era fazer a melhor apuração daqueles fatos. O que nós construímos na Comissão Covid serviu de base para a Comissão do Impeachment. Então, quem me conhece sabe que eu sou do diálogo, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa focada, e, nesse momento, o meu foco é as propostas para a cidade do Rio de Janeiro e caminhar até 15 de novembro. Não, mas ela perguntou o seguinte, que o Ciro está se recuperando de Covid, né? A partir da semana que vem ele já está liberado. Ela perguntou se é por isso que essa sua decisão de não querer nacionalizar a eleição, existe uma avaliação corrente de que aqui, que a senhora se eleita, isso aqui vai ser uma plataforma de lançamento para o Ciro em 2022 contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, tem uma avaliação corrente na política sobre isso. E ela perguntou isso, por que o Ciro não apareceu? É por isso? Primeiro, eu e Ciro já aparecemos inúmeras vezes, inúmeras atividades juntos, inúmeras atividades feitas exclusivamente para que ele e eu tivéssemos um diálogo, um debate, divulgado aí pelas redes sociais. Então, essa construção que as pessoas estão fazendo, o Ciro, nesse momento, está se recuperando da Covid. O Ciro será candidato em 2022? Será sim, claro que será. O desafio de 2022 é muito maior do que o desafio de estar nesse momento em 2020. Então, as pessoas estão construindo coisas, com todo respeito. Eu não fiz convite nenhum ao Ciro por um único motivo. Não aconteceu a eleição. Eu não fui para o segundo turno. Quer dizer, essas construções estão sendo feitas pelas pessoas que temem a nossa chegada no segundo turno. É isso, vamos Mas, candidata, a reportagem do UOL nessa semana entrevistou o presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe. Ele nega realmente que o Ciro vai ocupar uma secretaria no seu governo, mas ele disse que ele vai sim atuar como um conselheiro do eventual governo da senhora. Como é que seria essa colaboração? Da mesma forma que eu fui a Sobral, visitei Fortaleza, conversei com os deputados federais do PDT que têm domínio sobre a questão das finanças.
ao longo desse período, o que eu fiz foi me preparar de uma forma silenciosa, porque esse é o meu estilo. Eu sou uma pessoa muito discreta no trato das questões. E eu estive com o Ciro, sim, eu estive com o Cid, sim, eu estive com a equipe do prefeito de Niterói, eu conversei com o prefeito de Piraí, que é nosso prefeito. Então, eu conversei com o prefeito de Fortaleza, que é nosso prefeito. Então, gente, é isso. O que nós estamos fazendo é ouvir as melhores práticas para a gestão da cidade do Rio de Janeiro. O que o presidente Lupe disse foi: o desafio de Ciro é muito maior, o Ciro não pode estar, nem deve estar vinculado a uma coisa, apenas a cidade do Rio de Janeiro. O desafio dele é caminhar pelo Brasil, e se eu tiver que ouvir uma opinião, eu ouvirei, como ouvi a opinião de outras pessoas, como sentei para conversar com inúmeros pesquisadores, como sentei para conversar com o Instituto de Brasilidade, que foi fundado pelo falecido professor Carlos Lessa. Então, é isso, somente isso. Dado o fato de que possivelmente o Ciro será presidenciável, candidato à presidência em 2022, a senhora teme uma represália do governo federal, do governo Bolsonaro ser eleita por conta disso? O temor de que aqui seja um QG de lançamento do Ciro, da esquerda? Está na hora do carioca entender que o presidente da República construiu sua vida pessoal e política na cidade do Rio de Janeiro. É aqui que ele morava, foi aqui que ele educou seus filhos, foi aqui que ele conheceu a mulher da sua vida, e foi aqui que ele construiu a sua vida política. O presidente da Câmara dos Deputados é da cidade do Rio de Janeiro. O presidente do STF é da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu vou repetir aqui uma frase do professor Carlos Lessa, que dizia que se não é bom para o Rio, não pode ser para o Brasil. Está na hora do carioca e do povo brasileiro e dos políticos aprenderem a ter uma conduta republicana. Então, quem quer que esteja sentado naquela cadeira em janeiro de 2021 tem que ser respeitado pelo presidente da República. Quem quer que esteja sentado naquela cadeira tem que ter legitimidade, e para isso, né, tem que ter envergadura para o exercício do cargo, para bater na porta de todos os ministérios e levar as demandas da cidade do Rio de Janeiro. E quando essa demanda não for atendida, não é contra A, B ou C, é contra o carioca. Então, se a presença não for, se a presença de alguém que desagrade a presidência da República, eu tenho certeza que o carioca vai ser capaz de entender o que está acontecendo. Eu quero externar aqui, eu tive uma convivência de 4 anos com o atual senador Flávio Bolsonaro. Eu presidi a Comissão de Segurança Pública e ele era membro da Comissão de Segurança Pública. Discordamos em muitas coisas, votamos igual em outras coisas e sempre tivemos uma conduta que foi em prol dos temas que nós estávamos tratando ali. E é assim que eu vou conduzir, e eu tenho absoluta certeza que quem não tiver capacidade de ter essa conduta republicana, o carioca não vai perdoar essa pessoa. É por isso, candidata, que a senhora adota um tom mais brando em relação ao governo Bolsonaro, por exemplo, para evitar futuramente que aconteceu, por exemplo, com Witzel e Bolsonaro, enfim, um atrito, e manter esse diálogo. Olha, eu não adoto... Em relação ao Ciro Gomes, a senhora tem uma postura bem mais branda em relação ao Bolsonaro. Eu não adoto tom brando em relação ao governo federal, sou crítica do governo federal. Quem acompanhar a minha fala, seja na LERJ ou nas redes, vai ver o quanto eu fiz um enfrentamento na questão da Covid, essa ideia enlouquecida da privatização das unidades de saúde, né?
essa questão que a gente diz que o auxílio emergencial não foi uma benesse do governo federal, foi uma luta da sociedade civil traduzida na voz dos parlamentares. Quem conhece meu programa, quem conhece a minha conduta sabe que bandido bom é bandido preso. Quem conhece a minha vida como delegada sabe que nunca eu deixei de franquear um telefone para um preso ligar para a sua família, porque eu sempre cumpri religiosamente a questão dos direitos humanos. Na minha gestão como chefe da Polícia Civil, eu inseri a motivação homofobia, eu inseri o nome social no registro de ocorrência, eu criei um protocolo de atuação após a morte resultado de auto de resistência, que na minha administração se chamava homicídio praticado por intervenção policial. Aconteceu uma CPI das armas quando eu era chefe de polícia, a primeira coisa que eu fiz foi abrir todas as dependências da Polícia Civil para serem visitadas. Então, a minha conduta é uma conduta totalmente diferente do que está sendo apregoado aí. Agora, eu sou uma pessoa que tenho um estilo de falar, já vou terminar, que tem um estilo de falar e uma conduta própria. Então, eu não tenho... Só não diga que eu apoio ou que eu concordo, porque isso não é verdadeiro. Deputada, a Kátia vai fazer a pergunta e eu tenho depois uma... A Kátia vai fazer a pergunta, mas eu tenho uma pergunta da agência Lupa também, para a gente conseguir... eu só queria perguntar uma coisa para a senhora, que é o seguinte, eu queria que a senhora... Eu entendi na sua última resposta, a senhora diz o seguinte: quem achar que pode retaliar contra o governo, a prefeitura, caso seja um prefeito seja de oposição, vai pagar eleitoralmente por isso. Vai pagar porque o carioca não vai perdoar. É um recado ao presidente da República, dizer, olha, se tiver medida que fechar os cofres e tal para a prefeitura, isso vai pagar por isso? Vai pagar esse preço? Olha, eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção porque a cidade do Rio de Janeiro merece respeito. Quem está sentado na cadeira em 2021 não será individualmente a Marta ou qualquer outra pessoa. É o voto do carioca. E o carioca merece respeito. Então, a gente não pode... Tem que acabar com essa coisa rasteira de se não for meu amigo, não vou te tratar bem. Não é assim, não. A política não é feita para isso, não. A política é feita para os grandes desafios, para a solução dos grandes problemas. Então, eu tenho convicção, da mesma forma que hoje, quando eu ando na rua, eu vejo que as pessoas estão preocupadas em entender que o Rio de Janeiro precisa sair desse caos que ele se encontra, tem que deixar de ser a capital dos escândalos. Eu tenho convicção que o carioca está atento àquilo que vai ser feito com a cidade do Rio de Janeiro. Eu terei sempre uma conduta republicana e respeitosa, se assim entender o cidadão carioca me colocando como prefeita da cidade. Mas a minha voz será a voz de defesa do carioca. E quem não atender a um pedido que é necessário à cidade do Rio de Janeiro, não vai estar desrespeitando Marta Rocha, não. Vai estar desrespeitando o povo carioca. E eu tenho certeza que o povo carioca não vai esquecer. Candidata, a pergunta da agência Lupa. Tá? Criado em 2010, o Programa Clínica da Família visa melhorar a atenção primária do município com ações de prevenção e diagnóstico precoce. Na gestão Crivella, houve um aumento no número de estabelecimentos, de 114 unidades em 2016 para 124 em março de 2020. Mesmo assim, os profissionais do programa fizeram greves nos últimos 4 anos e denunciaram o atraso de salários e a falta de medicamentos. Em seu programa de governo, a senhora afirma que irá criar o projeto Rio Saúde para melhorar essa situação. Quais são as suas propostas para a Clínica da Família? Bom, então vamos lá. Esse projeto, que é o Médico em Família, ele é um projeto tipicamente pedetista, trabalhista, como nós gostamos de dizer. Porque ele é um projeto que foi
criado na cidade de Niterói pelo ex-prefeito Jorge Roberto da Silveira, depois de conhecer exatamente a experiência de Cuba. Então, esse é um projeto que precisa ser valorizado, porque a atenção básica ela vai resolver os problemas crônicos. E a atenção básica bem estruturada, ela esvazia a rede pré-hospitalar e os hospitais de emergência. Só que a atenção básica ela tem que estar sendo construída também com um sistema de regulação. Nós estamos ainda no Outubro Rosa e, caminhando pela rua, várias mulheres me abordam para dizer que estão esperando um ano pela marcação de um exame de uma mamografia. Nós temos até uma lei que determina o diagnóstico em um mês, mas o diagnóstico do câncer, mas esperar um ano é impossível. O que a gente está discutindo aí e o que a gente observa, e que foi muito boa a sua pergunta, quando você fala dos profissionais da área da saúde. A comissão Covid, que eu presidi na Assembleia, me mostrou uma coisa. Eu não posso dizer que toda organização social é corrupta, mas eu posso dizer que onde há uma estrutura voltada para o desvio de recurso público, eu encontro uma organização social. A organização social hoje, a OS, ela é sinônimo de má gestão, mau atendimento e desvio de dinheiro público. O que nós pretendemos? A senhora vai revisar Eu as OS? vou acabar com as OS. Eu vou fazer um processo de transição entre as organizações sociais e a Fundação Rio Saúde, porque nos contratos das organizações sociais está estabelecida a taxa de 10%. Então, vamos pegar um contrato, né, de um hospital de campanha, vamos pegar aí o contrato total do hospital de campanha do governo do estado, que era mais de 800 milhões. Se você botar 10% de 800 milhões, isso dá 80 milhões. Eu até estou querendo, está no meu foco aqui, saber o que a gente faz com... O que significa, por exemplo, 1 milhão? Eu posso construir quantas escolas, eu posso fazer pagar quantos professores, contratar quantos médicos. Eu acho que todo prefeito tem que ter esse número na sua cabeça. Então, o nosso objetivo, e sem dúvida nenhuma, fruto também do que a gente apurou na Comissão Covid, é fortalecer a atenção básica, fortalecer o programa médico de família, refazer, dando transparência ao sistema de regulação, tá? Fazer um comitê de monitoramento vinculado ao nosso gabinete, que vai acompanhar os contratos da área da saúde e a qualidade no atendimento, fazer uma central única de compras para comprar no volume pagar menos, né? Então, saiu do ar. Entra aqui, por favor. Saiu. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, candidato. Então, na verdade, o que nós pretendemos é que a questão da saúde vai ter um destaque por várias razões, né? Também, sobretudo, porque a pandemia da Covid-19 ainda vai nos acompanhar por algum tempo. Já que a senhora falou da experiência de Cuba, o PSOL responsabiliza o PDT pelo fracasso de uma aliança da esquerda já no primeiro turno. A senhora concorda com essa avaliação? A senhora se considera de esquerda também? Queria perguntar isso para a senhora. Olha, eu tenho profundo respeito pelo deputado Marcelo Freixo. Convivo com a deputada Renata Souza, com a deputada Mônica Francisco, com a deputada Dani Monteiro, que são do PSOL, e outros, não vou nominar todos, com maior respeito, com fraternidade, com solidariedade. Mas eu acho que, para você discutir uma aliança, essa aliança não pode trazer já a decisão de uma pessoa estar como cabeça de chapa. Então, isso não é uma conversa para aliança, isso é um contrato de adesão. Houve conversas com o PDT? Houve, mas o PDT manifestou seu desejo de que, nessa aliança, houvesse a cabeça de chapa fosse Marta Rocha.
E as pessoas entenderam que não, e há um dado objetivo nessa situação, que é o fato de você não poder fazer coligação na proporcional, isso de alguma maneira te leva a ter uma candidatura individual. Só um minutinho. E eu quero... A senhora tem 50 segundos para as considerações finais. Tá. Então, queria continuar respondendo, não posso, quero apenas agradecer, dizer que eu sou Marta Rocha, tenho 61 anos, sou cria da Penha, fruto da escola pública, portanto, sei bem a importância da educação na vida das pessoas, construí minha vida na Polícia Civil, onde eu terminei a minha vida como chefe da Polícia Civil, estou no meu 2º mandato como deputado estadual. Tive a oportunidade de presidir a CPI do feminicídio, da violência doméstica, presidir a comissão Covid e tenho certeza que trago a experiência da gestão e a capacidade... Tempo esgotado. Marta Rocha, muito obrigada pela participação. A Kátia quer fazer uma consideração final? Não. Felizmente, são 45 minutos para todos. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Kátia, da Folha de São Paulo. As sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Rio continuam na próxima semana, sempre às 15 horas, nos sites do UOL e da Folha. Você também pode assistir as sabatinas nas redes sociais do UOL e da Folha, no YouTube, Facebook e Twitter. Até! UOL.